Já começo perguntando para ti, quando é que nasceu essa paixão pela comunicação, já começou logo pela narração, isso veio de tu gostar do futebol, ou você acompanhava as transmissões e teve alguém que te inspirou, que foi uma referência para ti? Como que nasceu esse amor e essa paixão pela comunicação? A comunicação na minha vida ela já é de tempos atrás, né, mas é interessante que a narração ela surgiu já na minha fase muito mais adulta, né, e ela surgiu por uma eu não gosto de dizer coincidência, mas foi por uma coisa muito legal e interessante, uma história muito interessante. Na verdade eu desde criança eu sou apaixonada por futebol, né, eu acho que muito disso vem do meu pai era zagueiro, meu pai quase jogou no Palmeiras, né, então ele gostava muito do ele era apaixonado por futebol, ele me deu a minha primeira bola de futebol, então, a gente jogava junto, ele me levava para o campo para acompanhar os jogos dele, enfim. Mas, eu nunca tinha na minha infância, adolescência, eu não tinha noção, né, de que eu poderia, por exemplo, me tornar uma jogadora de futebol, ou nunca tinha visto essa questão de narração como uma profissão, né, então, isso para mim não era se eu falar para você que, ser narrador é um sonho antigo, tal, não era um sonho, isso nem na verdade nem passava pela minha cabeça. Mas eu sempre fui muito voltada para a área de comunicação, né, eu saindo da adolescência para adulta, eu montei uma web rádio, porque eu sempre fui muito apaixonada por música, então eu tinha uma web rádio no segmento cristão e ali fazia a programação toda da web rádio, enfim, criava os programas, criava todo o projeto. Na igreja eu era muito envolvida com a parte de comunicação também, de fazer os jornais com as notícias da igreja e tudo mais. E aí eu fui me interessando cada vez mais pela área, eu falei: "Bom, eu tenho que fazer alguma coisa no sentido de comunicação". E aí por 2 vezes eu tentei fazer a faculdade de jornalismo, mas por questão de trabalho os horários acabavam não batendo, então e também a condição financeira que não era tão fácil na época, né, até hoje não é, mas enfim, eu não consegui finalizar a faculdade de jornalismo. E sempre trabalhando com algo paralelo que eu não gostava, que era a área de atendimento ao cliente, né, mas apenas ali para ajudar a família, para se manter e tudo mais. E aí eu decidi optar por tentar, né, uma bolsa, eu falei: "Bom, vou tentar escolher um curso na área de comunicação", e aí eu tinha muita dúvida se eu faria teatro, porque é outra área que eu sou muito apaixonada também, ou se eu voltava para o jornalismo, só que foi naquela época também que começou aquela questão do jornalismo não precisar, né, do diploma, então entrou essas questões. E aí eu sei que eu fui vendo grades de cursos, prestei o Enem, e aí eu falei, quando eu li ali a grade de rádio e TV, eu falei, cara, vão ter matérias que me atendem como a parte do teatro que eu gosto, e vão ter matérias que me atendem com a parte de jornalismo, de comunicação, além do rádio, fotografia, que são áreas, né, que eu sempre fui muito interessada. E aí eu consegui a bolsa 100% no Enem e fiz a faculdade de rádio e TV. Só que o grande desafio era conseguir entrar na área, né, que a gente sabe que é muito desafiador. E aí eu fui fazendo a faculdade desempregada, porque eu não queria voltar para a área de atendimento, e aí eu sei que eu comecei a faculdade, eu já tinha 30 anos de idade, né, então, ao meu ver, assim, lógico, a gente nunca é velho para nada, mas eu já entrei com uma idade que não é tão a convencional de você começar uma faculdade. E aí eu enfrentei esse desafio de conseguir a oportunidade na área. E aí eu sei que eu cheguei no último semestre da faculdade, eu não conseguia nem estágio, e eu comecei a entrar num desespero, eu falei: "Poxa, eu vou ter que voltar para a área de atendimento", enfim. E aí eu sei que no último semestre mesmo da faculdade surgiu uma vaga de estágio numa emissora de televisão, e ali foi realmente onde eu me encontrei, né. Eu falei: "Ah, agora eu estou trabalhando realmente com o que eu gosto", então atuei ali como produtora um bom tempo, né, porque aí eu passei do estágio para produção e fui sendo efetivada. E aí foi interessante que, em paralelo com a TV, como eu sempre fui muito
apaixonada pelo futebol e acompanhava já o futebol feminino desde a época de Luciano do Vale, né? Eu adorava as narrações da seleção feminina com Luciano do Vale, né? Cresci acompanhando isso. Então, eu montei um canal no YouTube que falava do futebol feminino. Mas era um canal só em que eu apresentava e trazia as curiosidades, os campeonatos, como é que os campeonatos iam funcionar, enfim. E aí, quando foi em 2018, eu já estava trabalhando na TV, e em paralelo surgiram 2 concursos, que foi o da Fox Sport e do Esporte Interativo, onde eles buscavam narradoras mulheres, né? E aí, uma amiga que trabalhava comigo, jornalista, ela me mandou uma mensagem com um link do Esporte Interativo e ela falou: olha, eu estava lendo isso daqui, eu acho que é a sua cara, eu acho que você tem que ir arriscar. E aí eu sei que ela mandou o link, eu nem abri o link para você ter uma ideia, né? Porque ela falou: "Ah, é para narração". E eu falei: "Ah, menina, eu não narro, nem sei como que faz isso". Eu falei: "Não é minha área". Ela falou: "Não, mas é que eu vi o seu canal no YouTube, eu acho que você tem o perfil". E aí eu deixei o link, eu juro para você, eu deixei o link lá, eu não fiz a questão nem de abrir o link. Só que ela ficava toda semana me mandando mensagem, toda semana. Vivi, você já se cadastrou? Você vai participar? Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, o que, que tem nesse negócio que essa menina quer tanto que eu participe? Aí, com muita insistência dela, faltando uma semana para as inscrições pro reality acabar, eu falei, deixa eu abrir o link e ver do que se trata, para ela parar de ir, né? E aí eu fui, abri o link, vi que você tinha que narrar um trecho dos vídeos ali da Liga dos Campeões, porque eles queriam uma narradora para narrar um jogo de semifinal da Liga dos Campeões. Aí eu peguei, vi os vídeos, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer a inscrição só para falar para ela que eu fiz a inscrição, que aí ela vai parar de me encher a paciência e tá tudo certo. E aí eu fui, gravei um vídeo, o vídeo, nossa, saiu horrível na hora, enfim, foi até um gol do Neymar que eu narrei quando ele estava no Barcelona. E mandei. E mandei assim, totalmente despretensiosa. Falei, não vai dar em nada, mas pelo menos ela vai parar de me encher, né? E aí eu falei para ela, olha, fiz o cadastro, tá tudo certo. Eu falei, mas não espere eu ser chamada. Eu falei, porque eu não narro e não é minha área. E aí, quando foi para minha surpresa, eu recebi eu estava trabalhando, inclusive, e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e já veio como uma mensagem do Esporte Interativo. Eu falei, vixe, meu Deus, falei, o que aconteceu? Aí eles perguntaram, a gente recebeu o seu vídeo, a sua inscrição, e diante das análises a gente quer saber se você realmente está afim de participar do programa. Aí eu falei, vixe, agora complicou, né? Agora o negócio vai ficar sério. E aí eu falei, não, eu topo, só que tinha a questão que eu precisaria estar 100% disponível para eles, para o programa. E eu tinha um emprego fixo. E aí eu falei, cara, eu vou sair do emprego fixo, que eu gosto tanto, para correr o risco num negócio que eu nunca fiz e que eu posso voltar para casa a qualquer momento. Porque você poderia ficar uma semana, 2 semanas, ou você poderia ficar até o final do programa. E aí eu peguei, conversei com os meus chefes, expliquei a situação, falei, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, mas a minha prioridade é o trabalho, né? Eu falei, porque eu tenho trabalho fixo. Na época, minha mãe era viva e minha mãe estava passando por alguns problemas de saúde, então eu era muito preocupada com isso. E aí eu falei para eles, eu não posso, né, deixar de ter um emprego fixo para correr o risco com todas as responsabilidades que eu tenho. E aí a empresa foi super solícita, porque eles sabiam também o quanto eu gostava, né, de esporte e tal. Eles falaram: não, é a sua chance, é a sua oportunidade. A gente vai te dar umas férias não remuneradas. Você vai, participa. Se você voltar com 1, 2 semanas, beleza. Se você ficar até o final, quando você voltar, o seu emprego está garantido. Então, isso me deu um alívio, né? E aí eu conversei com a minha mãe, porque eu que levava ela também para os médicos e tudo mais. Ela falou: não, ela falou: é a sua chance, deixa que eu me viro, vai e seja o que Deus quiser. E aí eu fui. Nós passamos a primeira semana no Rio de Janeiro, né? Tinha uma quantidade X de meninas, eram 12 meninas. E aí eles selecionaram 7 para ir para a primeira semana, inclusive foi em São Paulo, não no Rio. E aí dessas 12, a gente já fez um programa eliminatório e 7 avançaram para ir para a fase do Rio de Janeiro.
E aí eu fui para a fase do Rio de Janeiro, então a gente tinha ali vários workshops, né, com o André Henning, o Jorge Igor, o Luizinho, na época era do esporte interativo. A gente conhecia diversas modalidades, enfim, e toda semana fazia a narração de uma modalidade e também de um jogo da Liga dos Campeões, e toda sexta uma menina era eliminada. E aí eu sei que eu fui indo no programa e fui ficando. Aí passou a primeira semana, passou a segunda, passou a terceira. E eu, assim, eu era muito tranquila, muito leve, porque eu falei, cara, eu falei, tô pouco me importando se eu vou ganhar o prêmio final. Porque eu conheci o Zico, eu conheci a Mari do vôlei, eu conheci o Rivelino. Então, isso para mim já era prêmio, né? Eu falava, cara, olha o que eu já conquistei. Eu entrei no Maracanã, pisei no gramado do Maracanã com o Zico ali, contando um dos gols que ele fez e eu tinha que narrar o gol que ele fez. O Zico escolheu a minha narração naquela prova como a melhor narração. Então isso para mim já era, falei, olha, independente do que acontecer aqui, isso aqui para mim já é um prêmio. E acho que foi por isso que o negócio foi dando tão certo, que aí eu fui leve, então eu realmente aproveitava tudo que acontecia ali dentro. Aí quando eu me dei conta, eu já estava na semifinal. Falei, nossa, cheguei na semifinal. E aí chegou na semifinal, falei, bom, falei, já cheguei até muito longe, né? Falei, então. E na semifinal a gente já teve o desafio de narrar um jogo da Liga dos Campeões, que foi. Não, na semifinal não, na semifinal, mentira. A gente fez um jogo no Pacaembu, que foi um jogo do Palmeiras e Internacional. E a gente fez em loco, então uma dupla narrava, né, um tempo, a gente era em dupla. Então, primeiro tempo eu narrava e a outra menina comentava e depois trocava. E aí, da semifinal, eu avancei para a final. E a prova da final já foi narrar uma semifinal da Champions, só que a gente narrou off-tube, né? Que foi o jogo entre Liverpool e Roma. E aí eu narrei o segundo tempo dessa partida, a outra candidata narrou o primeiro, e no segundo tempo, se eu não me engano, saíram 5 gols. Então eu narrei 5 gols, ela narrou 2. E aí, só que assim, eu já estava muito feliz e eu tinha certeza que a menina ganharia, porque ela já era do meio e tudo mais. Eu até brinquei com ela, falei, ó, agora você só levanta o troféu, mas eu já estou super feliz que cheguei até aqui. E aí teve toda aquela questão da final e eu fui anunciada como a vencedora. Então, aí eu falei, vixe, agora, e o prêmio, aí eles falaram, ó, o prêmio vai ser vocês narrarem a semifinal entre Real Madrid e Bayern de Munique, direto do Santiago Bernabéu. Então, vocês vão para Madrid, quem ganhar vai para Madrid com a equipe do Esporte Interativo e vai narrar lá. E aí, eu ganhei o programa, esse foi o prêmio, aí eu fui para Madrid, narrei Real e Bayern de Munique. Depois eu voltei para o meu trabalho, né, normal, ali para onde eu tinha, na televisão. Só que aí as oportunidades começaram a ir surgindo aos poucos, então aí eu comecei a fazer Campeonato Paulista, feminino, a federação começou a chamar para fazer alguns jogos, a própria emissora que eu estava fazia não só a copinha, mas fazia os campeonatos sub-17 masculino, e aí eles convidaram para fazer também alguns jogos por ali. E foi aí que a carreira de narradora, na verdade, começou, porque dentro do programa eu entendi, eu falei, poxa, é uma coisa que eu sempre fui apaixonada, que eu gosto. Eu falei, como eu não consegui ser jogadora, até porque eu não tinha conhecimento na época, eu falei, agora eu posso colocar isso como narração e fazendo aquilo que eu amo realmente, né, voltado para o esporte. E foi daí que surgiu a questão da narração na minha vida. Foi uma coisa muito aleatória que deu certo.